Oi, gente, eu sei que você caiu nesse canal aqui de paraquedas, porque esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui. E vou te contar um pouquinho porque eu resolvi criar esse canal só depois de mais ou menos 15 anos. Meu nome é Carol Araújo e eu tenho 31 anos, beirando já os 32. E se você é dessa época, você vai lembrar que antigamente, acho que nem existia Instagram, YouTube, antigamente bombava mesmo, era o blog. Com certeza você já ouviu Bruna Vieira, Bruna Tavares, Camila Coutinho, Giovana. Se você é dessa época, você vai lembrar que blog era famoso e, tipo, naquela época, meu sonho era criar o meu blog, né? Só que o que me limitava isso? Eu mesma. Porque eu queria tudo tão perfeito e eu sou tão perfeccionista que eu ficava naquela coisa, eu quero melhor template, melhor conteúdo, melhor foto. E ia empurrando, até que, sabe, quando eu fui ver, eu não estava fazendo nada. E foi passando os anos, eu tinha aquela vontade, tirava foto, fazia vídeo, mas eu não conseguia postar. Não conseguia, parece que deu uma trava, sabe? Só que aí eu lembro que quando chegou mais ou menos, acho que era 2016, que eu conheci o Instagram, eu já seguia um pouco, acompanhava algumas pessoas, aí eu falei, aí não, um dia na faculdade, eu falei, não, vou começar a postar. Tirei uma foto ali do tênis, que naquela época, nossa, gente, era tendência, tirar foto de tudo assim. Postei e comecei a postar. E em pouco tempo, eu acho que tipo, coisa de 3 meses, eu já tinha 6 mil seguidores, e assim... Hoje em dia, 6 mil seguidores é bem pouco, mas naquela época, gente, era um crescimento até legal. Tipo, eu postava por postar, sabe? Porque era algo que me fazia bem. Eu postava mais sobre cabelo cacheado, sobre um pouquinho de moda. Eu lembro que, do nada, eu abri meu e-mail assim e eu recebi um convite para o lançamento de uma linha de cabelo cacheado, de uma marca que era bem forte na regional, sabe? Aqui em Salvador. Convidando várias blogueiras para um jantar, porque ele ia fazer o lançamento. Aí, assim, gente, eu não acreditei de verdade que tava dando certo. Eu cheguei aí. Só que quando eu cheguei lá, foi um choque de realidade para mim. Porque eu vi muitas blogueiras que, tipo, tinha umas que estavam começando como eu, tinha outras que eram maiores, entendo que tem muitas que continuam até hoje em dia, que hoje em dia são muito grandes. E quando eu sentei naquela mesa, sabe, pra jantar, eu via as meninas conversando, falando muito mal dos seguidores, falando da rotina, que o pessoal ficava numa cobrança com ela por causa de sorteio, porque naquela época tinha muito sorteio. E aquilo ali, sabe, quando eu fui ouvindo, eu comecei a ver que não era isso que eu queria pra mim. Pelo menos eu não queria seguir essa linha que elas estavam seguindo de viver de aparência, que nas redes sociais postava aquela coisa toda, mas tipo, não tinha nem amor pelo que estava fazendo. E começou meio que me travar, sabe? Eu falei, não, gente, eu não quero seguir por essa linha. E quando fui perceber, eu larguei de mão. Naquela época eu cheguei a criar aqui o canal. Acho que eu postei uns 2, 3 vídeos, eu acho, que foi um desafio da Melis, eu não sei se você vai lembrar. Talvez se você foi dessa época, você acompanhava algumas meninas, você vai lembrar que tinha desafio da Melis pra ganhar, acho que era uma câmera, essas coisas assim. Eu cheguei a participar, mas tipo, depois eu larguei de mão, até porque vem responsabilidade, faculdade, trabalho e consumia muito tempo. E eu fui largando essa vontade de escanteio ali guardadinho no baú, até que eu resolvi abrir esse canal. E eu sempre fiquei me perguntando, né? Pô, se eu tivesse começado naquela época do blog, como que seria minha vida hoje em dia? Será que muita coisa tinha mudado? O que eu teria aproveitado daquela época? Porque a adolescência, gente, é a melhor época de você começar tudo. Porque você não tem tanta responsabilidade. Você está se descobrindo. E você está se descobrindo, né? Eu também fico pensando, pô, será que naquela época do Instagram que começou a dar certo, se eu não tivesse dado ouvido tudo aquilo que eu ouvi, será também que não teria feito diferença na minha vida? E sinceramente, gente, com certeza, porque eu acompanho muitas meninas daquela época ainda e eu vejo que, tipo, hoje em dia muitas deram certo. Claro, teve muitas que mudaram rumo, né, porque a vida é um ciclo e cada tempo é um tempo para as coisas. Até que eu falei, não, bora começar, até porque hoje em dia eu não tenho nada a perder. Ganhar, talvez eu tenha um aprendizado, mas perder hoje em dia não tem nada. Ter uma vida mais estruturada
Então, eu consigo fazer aqui o canal sem aquela pressão, sabe? De tem que postar, tem que dar certo. Claro que se der certo, eu vou ficar muito feliz. Mas é algo que eu tô fazendo mais por mim. E eu acho que se você também tem um sonho aí na gaveta, pode ser a questão aqui de postar nas redes sociais, pode ser criar seu canal, você criar alguma coisa. Mas eu acho que tá na hora de a gente meter a cara mesmo e fazer o que a gente sempre sonhou, tirar aquele sonho lá de adolescência, da infância. Porque é algo que vai fazer bem. Enfim, gente, eu vou continuar aqui minha rotina, vou tomar café que eu cheguei da academia e tô morrendo de fome. E vou levar vocês aí um pouquinho comigo durante o meu dia que tá super corrido. Ai, gente, cansei. Tudo que eu tinha pra fazer aqui em casa eu já terminei e eu vou aproveitar pra poder tomar meu picolinato de cromo, porque eu sempre tomo antes do café da manhã, mas nessa correria eu acabei esquecendo, mas não tem problema tomar porque não é uma medicação. Todo ano eu faço o exame e nesse ano que eu fiz eu vi que minha glicose estava um pouco alta, estava 105 e o ideal é estar abaixo de 100. Então já é considerado pré-diabetes. E fora isso eu também percebi que eu tava com resistência à insulina. Eu já tava desconfiando, porque apareceu alguns sintomas que eu comecei a perceber que tinha algo de errado. Deixa eu tomar logo. Gente, não tem gosto nenhum. É porque realmente eu tenho dificuldade de engolir comprimido, seja menor que for. Então, tomar essa cápsula, realmente, parece que gruda assim na garganta, sabe? Que não desce. Voltando, né? Eu comecei a perceber alguns sintomas, tipo, tinha alguns lugares que eu tava começando a ver que tava ficando mais escurecido, tipo, virilha, axila, que eu nunca tive tão escura. Eu vi que começou a dar uma leve escurecida. No começo eu achei que poderia ser o barbeador, mas eu uso há anos e nunca tinha acontecido. Outra coisa que realmente eu vi que, tipo, tava fora do normal. A vontade de comer doce. Eu sempre gostei de comer doce, mas chegou um momento que não era mais só aquela vontade, sabe? Quando você, tipo, terminou de almoçar e quer um docinho, aí você come docinho e acabou? Não, tipo, eu já acordava com vontade de comer doce. E quanto mais eu comia, mais vontade eu tinha de comer doce. Era algo, meu Deus, parecia um vício. Eu não conseguia, e tipo, eu tentei não deixar doce em casa e era pior, eu começava a ficar estressado, o corpo pedia, começava a ter dor de cabeça e eu vi. Aí depois que eu comecei a tomar picolinato de cromo, porque ele não é uma medicação, ele é como se fosse um suplemento. No primeiro dia que eu tomei, que foi à noite, no outro dia quando eu acordei eu percebi que ele não tava mais com aquela vontade de comer doce. Como ele age na glicose, né, pra poder controlar, aí acaba que ele meio que segura aquela vontade de comer doce. Eu já tô quase há 2 meses, já tá até acabando o pote aqui, tomando. E, gente, realmente, hoje em dia eu não sinto aquela vontade de comer doce. Quando eu sinto, é tipo, eu querendo, e não o corpo pedindo. E fica um alerta pra você também, pra você fazer exame regularmente, porque eu faço anual e graças a desses exames que eu venho fazendo anualmente eu consegui acompanhar que minha glicose foi subindo. Esse último ano, tipo, ela não subiu, mas também não caiu, eu consegui manter. Agora eu vou tomar um banho, eu ainda tenho que botar a roupa pra lavar, mas eu vou esperar tomar banho pra poder colocar isso aqui e vou começar a trabalhar. E vou levar vocês também pra poder conhecer um pouquinho do meu trabalho.
já tô aqui sentada para começar a trabalhar, mas antes eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre. Geralmente eu começo a trabalhar a partir das 9 horas, 9h30. É um horário que eu coloquei na minha rotina para eu ficar mais organizada, sabe? Mas é um horário bem flexível. Tem dias que eu começo um pouquinho mais tarde, mais cedo. Tem dias que eu consigo ficar um dia livre, trabalhar meu turno. E tem um estúdio de design que se chama Savand. E nele, meu carro-chefe é a criação de identidades visuais. Mas eu também atendo pontualmente criação de arte para redes sociais. Tem alguns clientes que eu presto meu serviço de social media. Mas eu trabalho remotamente. Então, todos os arquivos, tudo que eu preciso de vídeo, essas coisas são direcionadas a mim. Hoje, atualmente, eu não forneço a edição de vídeo. Eu sei que alguns estúdios, algumas pessoas prestam esse serviço, mas por enquanto ainda não é o que eu implementei no meu estúdio. Meu foco é mais nesse. Hoje, praticamente, eu só vou trabalhar meio turno. Eu só deixei algumas demandas que não deu para terminar ontem para hoje, para eu conseguir ter um tempo livre, até porque mais tarde eu também tô querendo sentar um pouquinho aqui na minha máquina de costura, porque eu tô querendo fazer um lookinho novo pra academia, que já tá cortado, eu tô enrolando um pouquinho. E vou mostrar pra vocês também. Então vou deixar de enrolação aqui e vou focar aqui um pouquinho no trabalho e depois eu volto com vocês. Eu acho que todas as demandas que eu tinha pra hoje, acho que eu já terminei. Agora são mais ou menos 1h30 e eu vou parar pra almoçar, porque, gente, vou ser bem sincera, que fome. Geralmente eu almoço meio-dia, meio-dia e meia, tem vezes até 11h30. Mas hoje eu queria, sabe, adiantar logo tudo pra ficar livre, não ter que ficar parando, voltando a trabalhar de novo. Eu acho que não tem mais nenhuma demanda mesmo, só se aparecer algo muito urgente. Olha, quem já tá aqui na cozinha, olha essas duas. Eu abri o micro-ondas, elas duas aqui, ó, brotam do além, já vem aqui, ficar esperando, que elas ficam na esperança que vai ganhar um pedacinho também. Vou aproveitar que a marmita tá ali esquentando e vou tirar a roupa que tá na corda e estender aquela que eu deixei batendo mais cedo. Bora lá? Deixa eu te falar uma coisa. Se você já adiou algum sonho por medo, insegurança ou achou que não era o momento certo, aproveita agora e começa. Ah, mas fulano vai pensar Começa. Ah, mas eu não tenho o melhor equipamento. Começa. Ah, mas eu tô muito velha, eu tô muito nova. Ai. Gente, começa. Como eu falei com vocês, eu passei 15 anos, gente. Isso se não for mais, eu tô falando, fazendo uma conta por baixo, assim, pra poder começar esse canal. Então, eu tô começando aqui beirando os 32 anos. Então, nunca é tarde pra poder tá tirando o seu sonho do papel, tirando aquele... Sabe aquele desejo que você tinha quando você era criança, quando você era adolescente? Apenas começa, gente. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Então, se inscreve aqui no canal. Deixa aqui no comentário contando se você já passou por algo parecido, se você deixou algum sonho de infância para trás, se tem algo em sua mente assim que você quer tirar do papel e tem algo te limitando. Conta pra gente, porque acho que uma pode estar ajudando aqui a outra. Também deixa sugestões de temas, de coisas que você quer ver por aqui. Então é isso, gente. Até a próxima.
Um beijo e tchau!